Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, agradecemos a Deus, pela oportunidade, e hoje eu trago aqui um pequeno resumo, como sempre de costume, do nosso programa passado. Então, no programa passado estudamos o tema Deus abençoa a terra por meio de uma nação, e mostramos que o objetivo de Deus ao chamar Abraão e fazer dele uma nação, não era somente trazer de sua descendência o Messias. Deus queria que a nação de Israel fosse uma nação missionária para todas as nações, porém, nós mostramos que Israel falhou nesse propósito. Você, que não teve a oportunidade de ouvir os programas passados, solicite de nós e nós enviaremos os áudios a você. Hoje estamos apresentando o programa número 6. Temos certeza que se você ouvir os programas anteriores, sua compreensão será bem maior. Deus planejou fazer da terra o seu reino, porém Adão e Eva falharam. Deus planejou uma nação para o seu reino. A mesma falhou. Deus, por seu amor e cuidado, manteve a promessa de um Salvador viva no meio do seu povo, por meio da sua palavra na boca dos seus profetas. Hoje nós traremos o tema: Deus, por meio dos seus profetas, mantém acesa a promessa de um rei da linhagem de Israel viva na mente do seu povo. Esse é o nosso tema hoje. A grande esperança do povo de Israel é a vinda do Messias, e eles esperam por uma era de paz e justiça na terra. E exatamente esta é a mensagem que anunciamos ao mundo ao testemunharmos do Evangelho do Reino de Deus. E as Escrituras da Segunda Aliança, o Novo Testamento conhecido, confirmam esta mensagem. Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os reinos do mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Graças a Deus, é importante, cooperador Giliard, destacar que ao toque da sétima trombeta isso acontece. A sétima trombeta é a trombeta que anuncia a vinda do Messias, do nosso Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e quando acontece a volta de Jesus, os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor Jesus. O que a história fala deste reino? Não é somente as Escrituras que falam deste reino, mas também a história. O historiador José Jobson, de Arruda, na página 97, no seu livro História Antiga e Medieval, ele diz assim: graças aos profetas, a religião preservou sua pureza. Foram eles, os profetas, que mantiveram viva a chama da redenção do povo hebreu, através do anúncio da vinda do Messias, o ungido, que deveria restaurar o poder real de Davi e reunir o povo eleito de Deus. História Antiga e Medieval, autor José Jobson, de Arruda, página 97. E como o historiador falou, foram os profetas de Deus que em todo o tempo anunciou a vinda do Messias e o futuro governante do mundo. Graças a Deus por isso. Convidamos você a pegar as Escrituras e juntos vamos conferir o que Deus, por meio dos seus profetas, nos diz a respeito desse futuro rei e reino. Amém? Graças a Deus. Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, no fim dos seus dias reuniu seus filhos e abençoou a cada um. Devido ao tempo, nós não vamos trazer aqui a bênção de todos os filhos, mas apenas de Judá. Gênesis 49, versículo 1 e 2. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. De uma profecia. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Então Jacó disse que teria uma coisa para anunciar que aconteceria nos dias vindouros. E a cada filho ele profetizou algo que aconteceria com eles. Então, vamos trazer aqui somente as palavras de Jacó dirigida a Judá. Gênesis 49, versículo 8 e 10. Ele diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. Graças a Deus por esta palavra. A Nova Tradução Internacional diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus pés, até que venha aquele a quem pertence. A ele obedecerão os povos. Gênesis 49, versículo 10, é a Nova Tradução Internacional. Isso se cumprirá em Jesus, pois ele é um descendente de Judá. E Jacó profetiza: os demais irmãos de Judá inclinariam perante ele, louvariam ele. Isso está falando no nosso Senhor Jesus. Mas é importante então, cooperador Giliard, ler um pouco a respeito da posição de Judá na genealogia de Jesus. Mateus 1, versículo 1 e 2.
livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Então, o livro da geração de Jesus Cristo mostra que ele é um descendente de Judá. Então entendemos no texto que nós lemos anterior a esse, que Jacó profetizou a respeito do futuro dos descendentes de Judá e falou de Jesus como rei. O profeta Balaão também, em Números 24 e 16, ele diz o que, irmão Giliardo? Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso que cai e se lhe abrem os olhos. Versículo 17 e 19. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. De Jacó dominará. De Jacó dominará. O profeta Balaão, ele fala, vejo, mas não no presente. Ele está falando do Messias. O contemplo, mas não de perto. De Israel se levantará um cetro. O cetro é o bastão de apoio que os reis usavam. De Jacó dominará. Ele falou do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 1, versículo 1 e 2, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. É maravilhosa as profecias que trazem o anúncio da vinda de um rei e de um reino, graças a Deus. Vamos trazer aqui um texto que reforça o que nós falamos. Um texto que está em Romanos 1, versículo 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então nós vemos que Jesus é o prometido desde as profecias nas Santas Escrituras. Aí ele vai dizer, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus, Paulo, servo de Jesus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Separado Paulo, separado para o Evangelho de Deus. Qual é esse Evangelho? O Evangelho do Reino, o Evangelho que anuncia a vinda de um rei, o Evangelho que anuncia a transformação, a mudança da terra por meio deste descendente de Davi, segundo a carne, chamado, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Esse Espírito de santificação faz com que a pessoa seja filho de Deus. Davi, então, foi profeta também e profetizou a respeito de Jesus. E o nosso irmão Pedro lembrou das palavras de Davi em uma das suas pregações. Atos 2, versículo 29 ao 30. Homens, irmãos, isso é Pedro falando, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, Davi era profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Então nós vemos aqui que Pedro citou Davi como profeta. Davi recebeu de Deus uma promessa de um rei que sairia dos seus lombos. Deus prometeu para Davi com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. A palavra Cristo é uma palavra pouco conhecida da cristandade hoje. A palavra Cristo quer dizer ungido. Ungido, aquele que foi ungido por Deus, separado, ungido por Deus. E muitas pessoas têm dificuldade de entender isso porque eles colocam Jesus em igualdade com Deus. Diz que Jesus é o Deus Filho. E aí, no Cooperador Giliardo, não faria sentido ele ser ungido, né? Ungido por quem? E a palavra do Senhor diz, o Machia, o Messias, Cristo no grego, ungido. O salmista Davi, profeta de Deus também, fala que Deus jurou para ele que do fruto dos lombos dele, Deus levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono, graças a Deus. O profeta Samuel também, o Cooperador Giliardi, registrou as últimas palavras de Davi. Davi foi um homem que recebeu esse juramento de Deus. E no momento final da sua vida, quando ele estava prestes a dormir, ele fala as suas últimas palavras em 2 Samuel 23, versículo 1 ao 5. Estas são as últimas palavras de Davi.
diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó. Então nós vemos que Davi foi ungido do Deus de Jacó. E o suave em Salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Então nós vemos que Deus jurou a Davi, estabeleceu uma aliança eterna. A rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvem, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. O salmista diz, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Graças a Deus. Estas são as últimas palavras do salmista Davi. Imaginamos ele num leito, prestes a dar o seu último suspiro, e ele lembra das promessas que Deus fez a ele. Estamos então apresentando aqui um evangelho em harmonia com a palavra de Deus transmitida por seus profetas. Um evangelho que resolve o problema ocorrido no Éden. Não queremos que você nos ache arrogante. Não podemos sermos contra as palavras de Deus e a favor de um evangelho baseado na filosofia de Platão, qual alguns teólogos, a exemplo de Tomás de Aquino e Agostinho, adaptaram na igreja romana e que mais tarde foi propagada pelos protestantes que saíram da igreja romana e formaram as inúmeras igrejas em nossos dias. O evangelho, infelizmente, pregado pela grande maioria, é um evangelho platônico, um evangelho que não resolve o problema do Éden, infelizmente. E nós então pregamos a Jesus, o Salvador do mundo, e oramos pela vinda do seu reino. E os profetas falam da vinda de Jesus. Os profetas anunciaram a primeira e a segunda vinda de Cristo. Anunciaram que ele é o rei ungido da parte de Deus. O profeta Davi diz que Deus fez uma aliança com ele e que não depende da fidelidade de seus descendentes, de seus filhos. Segundo Samuel 23, versículo 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Então a aliança eterna, independente se a casa de Davi não fosse tal para com Deus. E o profeta Samuel registrou isso, então o profeta Samuel também conhecia. Então nós estamos mencionando vários profetas. O profeta Samuel sabia da vinda desse rei, da linhagem de Davi. É maravilhosa a palavra do Senhor para nós. Nós temos que encher nossos corações de esperança e sabermos, este mundo que nós conhecemos, como conhecemos, ele está consumado já. Esse governo do maligno está no seu término, no seu fim. Graças a Deus. E por isso não cessamos de orar. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Nós estamos cansados. O mundo, apesar das pessoas não querer fazer a vontade de Deus, mas as pessoas sabem que as coisas não estão bem. Não é isso, cooperador Giliardi? Sim. A vontade de Deus não é feita na terra, mas futuramente isso vai acontecer. E as pessoas sabem que há um maligno, há um controle diabólico no mundo, nas pessoas. São tantas misérias, tantas violências, tantos desastres naturais e tantas coisas que estão acontecendo no mundo, não é isto? Isto. Deus, por meio de Jesus, porá fim a todo sofrimento na terra. Deus levará esse mundo de volta ao seu estado original. E Deus, por boca do profeta Jeremias, fala de Jesus como rei da terra. Amém? Jeremias 23, versículos 5, 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra, coisa que nós não vemos atualmente. Mas o profeta ele anuncia, e praticará o juízo e a justiça na terra. Verso 6. E nos seus dias Judá será salvo,
e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. Deus o chamará. Então nós vemos a distinção entre o rei e o próprio Deus. Como ele se chamará? O Senhor, justiça nossa. Amém. Graças a Deus. Então vem dias em que o Senhor levantará a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará, como diz o profeta, agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Isso mostra que o reino de Deus não é nos céus. O reino de Deus é na terra. É a terra que precisa ser mudada. No céu tudo está perfeito. O reino dos céus. O reino é dos céus e não nos céus, não é isso? Vem Amém. dias em que levantaria Davi um renovo justo. Deus está aqui por meio do profeta Jeremias falando desse rei que nós oramos e pedimos, falando do nosso Senhor Jesus que reinará, agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. O profeta Jeremias também no capítulo 33, versículo 14 ao 16, ele diz ainda mais, ele continua falando desses dias. Olha os dias que o profeta anuncia. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Interessante que ele sempre fala que farei brotar Davi um renovo. E quando nós vamos no Novo Testamento, nós vemos que os apóstolos e a genealogia de Jesus se preocupa em mostrar que ele realmente pertence à dinastia de Davi, porque ele é o Messias que vai fazer cumprir toda essa palavra. Louvado seja Deus. O profeta Jeremias também no capítulo 33, 19 ao 21, ele continua dizendo, veio a palavra do Senhor a ele, olha o que Deus diz, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, se puder isso, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Deus mostra aqui que, assim como ele pôs uma ordem do dia e da noite, se esta ordem for invertida, também se poderá mudar o que ele prometeu a Davi com juramento. Deus confirma a sua palavra, Deus não mente. Infelizmente, o evangelho que nós conhecemos hoje não é um evangelho que está em harmonia com aquilo que Deus falou por boca do profeta Isaías também no capítulo 9, versículo... Do 6 ao 7, vai confirmar o nascimento do Messias. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos, que o menino que nos nasceu, este se assentará no trono de Davi, e o principado da paz não haverá fim. As profecias vão apontando para o nascimento do nosso Senhor Jesus como rei e como futuro governante do mundo, e falando deste governo que trará paz, príncipe da paz, e esse governo no trono de Davi. E nós acreditamos nisso, nós acreditamos, graças a Deus. O Senhor jurou com verdade a Davi, Salmo 132, versículo 10 ao 11. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Então nós vemos que é um juramento. Nós vamos encontrar agora, além da palavra de Deus por boca dos profetas, também um anjo anunciou Jesus como rei. Lucas 1, versículo 30 ao 33. O anjo, quando aparece a Maria, anuncia Jesus como rei. Vamos ler? Amém. O anúncio, que trouxe graça a Maria, está escrito em Lucas 1, do 30 ao 33. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O próprio anjo
dizendo que ele é da dinastia de Davi, o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O anjo apresentou Jesus como um rei. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A pergunta é, a casa de Jacó é nos céus, irmão? De maneira nenhuma. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por tudo que Deus tem feito, pela esperança que Deus tem posto em nosso coração. Zacarias, pai de João Batista, profetizou a respeito de Jesus. Lucas 1, versículos 67 ao 77. Vamos ver o que foi que Zacarias profetizou por meio do Espírito de Deus. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos pecados. Zacarias, cheio do Espírito Santo, falou aquilo que os profetas uma vez já receberam da parte do Senhor, que Jesus Cristo foi um juramento. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Nós não estamos aqui pregando um evangelho inventado. Não, nós estamos aqui anunciando aquilo que Deus falou pela boca dos seus profetas e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos a libertação das mãos de nossos inimigos, para que nós servíssemos a ele sem temor e para dar ao seu povo o conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por esta palavra, cooperador Giliardi. Amém. Nós dizemos assim, a salvação apresentada nas Escrituras não tem nenhuma relação com a ida ao céu. A salvação está ligada diretamente à remissão dos pecados, assim como a condenação também não tem nenhuma relação com o inferno de tormento. A salvação bíblica está relacionada à remissão de pecados. Graças a Deus por isso. Esse evangelho platônico estranho às Escrituras, infelizmente aceito pela grande maioria, sem um mínimo de questionamento, infelizmente muita gente vai ser decepcionada com isso. Nós não estamos aqui para ofender a fé de ninguém, mas também não podemos estar aqui pregando algo contra as Escrituras, contra aquilo que Deus falou por boca dos seus profetas. Zacarias, pai de João Batista, profetizou, ele cheio do Espírito Santo profetizou, ele anunciou a remissão dos pecados por meio do nome de Jesus, ele anunciou a salvação, passando pelo caminho da remissão dos pecados. Eu convido você para junto lermos uma pregação do nosso irmão Paulo. Atos 13, versículo 25 ao 38. Paulo, nosso irmão, diz assim: Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, Meu filho és tu, hoje te gerei.
e que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar à corrupção. Disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto juntamente com seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nós vamos ver assim uma harmonia do Evangelho com os profetas. Não é isso, cooperador Giliardi? Sim, graças a Deus por isso. O Espírito era só um. Lucas 2, versículo 25 ao 32. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então ele estava esperando a consolação de Israel. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. O Cristo do Senhor, ungido de Deus. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, então, o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Louvado seja Deus. Tomou em seus braços, Simeão tomou Jesus em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Jesus é luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Imagina, irmão Giliardi, cooperador Giliardi, se Israel tivesse cumprido a sua função, anunciado a vinda desse rei, anunciado o futuro deste mundo. Assim nós percebemos que Deus, por meio do seu infinito amor, manteve acesa a promessa de um Salvador da descendência de Eva, promessa essa feita a Adão e Eva quando caíram no laço do inimigo. Deus é um Deus de amor. E em todo o tempo Deus usou pessoas às quais revelou a sua palavra, não é isso? Os profetas falaram de Jesus como o futuro rei da terra. O profeta Daniel também falou deste rei e reino. Louvado seja Deus. Daniel 7, versículo 13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Então, nós vemos que Daniel observou um semelhante a filho do homem vindo nas nuvens. E o que foi lhe dado? E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. E que o domínio foi entregue, a honra, o reino de todos os povos, nações e línguas. Isso nós vemos que é na terra. Graças a Deus. Também no capítulo 7, versículo 27, o nosso irmão, o profeta Daniel, diz: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Alguém, cooperador Giliardi, pode dizer: mas através da igreja é que Deus está governando. Não. Como que diz aqui? Todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Hoje não serve. Hoje até os crentes são relaxados. Infelizmente, é triste falar isso, mas os crentes, primeiro, eles querem Deus para servir eles. Mateus 25, versículo 31 ao 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Então nós vemos aqui o mesmo relato que Daniel viu. Quando ele vier, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. As nações também que foi visto ali pelo profeta Daniel. E apartará um dos outros como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai. Possui por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Então nós pregamos o Evangelho que tem totalmente a ver com a cronologia dos profetas e apóstolos conforme as Escrituras Sagradas, e nós acabamos de ler o trono da glória do Filho de Deus, ministro Lucas. Graças a Deus. É isso, né? Então, quando Jesus vier como rei, ele vai reunir as nações, apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei, está vendo o rei, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu pergunto para você que está nos ouvindo nesse momento, qual é a condicionante para estar nesse reino? Mateus 7, versículo 21, palavras do nosso Senhor Jesus, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu pergunto, você como um crente, a sua fé é uma fé que está de acordo com a vontade de Deus, ou a sua fé é uma fé que está de acordo com a vontade do diabo, que é de destruir o mundo, de pôr fogo no mundo, de acabar com o mundo, de destruir pessoas, de matar, de acabar com tudo? Esta é a sua fé? Ou você está pregando o evangelho do terrorismo, enquanto a Bíblia fala que o evangelho é a boa notícia? E essa notícia a Igreja de Deus tem trazido, a notícia que Jesus virá. Você está preparado para encontrar com Ele? Está. Vamos continuar orando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que a palavra dele possa tocar o seu coração, nos perdoe por alguma das palavras, mas que Deus possa dar graça ao seu coração, que você possa crer no Evangelho que salva. Amém. Louvado seja Deus. Convido a todos, neste instante, para nós fazermos a oração final, em nome do Senhor Jesus. Convido a você que essa palavra venha entrar em seu coração e que essa palavra também seja repassada em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante. Louvado seja Deus. Querido e eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Que a palavra do Senhor, ó Deus querido, possa adentrar os corações, porque a palavra que nós pregamos aqui não é nossa, mas é do Senhor. A voz é nossa, mas a palavra é do Senhor. Te agradecemos por encher nossos corações de esperança, por acreditarmos, ó Deus querido, na orientação dos seus santos profetas. Te louvo, ó Deus eterno, por seu amor infinito, por sua bondade. Eu rogo nesse momento que o Espírito do Senhor possa conceder a cada ouvinte, ó Deus querido, que possam ter fé, uma fé que leve à salvação. Te agradecemos por esta oportunidade nesta manhã, por tua palavra que tem tocado profundamente os nossos corações. Te agradeço, ó Deus querido, por não sermos merecedores do teu grande amor, mas por o Senhor nos amar, por se importar com cada um de nós. Te louvamos em nome de Jesus. E nesse momento, Senhor, repreendemos todo espírito de enfermidade, todo mal, Senhor, toda falta de paz, todo espírito de incredulidade em nome de Jesus. Faça com que as pessoas tenham coragem, ó Deus querido, de manifestar, ó Deus querido, fé verdadeira. Que venham assim, ó Deus querido, ser despertados por teu Espírito, é o nosso pedido em nome de Jesus o Cristo. E oramos, venha o teu reino, para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra, como ela é feita nos céus. Te agradecemos por tudo, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, amém, amém. Amém, louvado seja Deus. Eu quero agradecer a todos os ouvintes em nome de Jesus. Vocês que estiveram aqui, escutaram a mensagem, divulgaram o programa Luz das Escrituras. Que Deus abençoe a semana a qual nós adentramos e que em nome de Jesus possamos alcançar bênçãos. Louvado seja Deus. Nesse instante encerramos o programa A Luz das Escrituras.